Fala galera do segundo ano, então vamos para mais uma aula sobre Química Orgânica, agora na página 467, sobre o tema funções oxigenadas. Beleza, galera? Então, são funções oxigenadas, como o próprio nome já diz, são funções que contêm oxigênio, beleza? Então, nós vamos ver oxigênio combinado com a cadeia em diferentes formas possíveis. E cada uma dessas formas específicas vão ser classificadas como uma função orgânica. Beleza? Então, aqui, por exemplo, um álcool, nós temos aqui uma cetona, que nós temos um éter. Então, são diferentes funções que a gente vai aprender com calma a partir de agora. Então, citei algumas: álcool, enol, fenol, cetona, aldeídos, éteres, ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos, que são as funções que estão envolvidas nesse capítulo. São as primeiras, tá? As primeiras aqui, tá? Até aldeído, tá? Depois a gente continua estudando com o resto. Pessoal, primeira classe são os álcools. Então, quais são eles? Classificar, sua descrição geral. Álcool, no geral, é o quê? É quando eu tenho este OH aqui ligado a um carbono saturado. O que significa dizer isso, professor? Que eu não tenho dupla ou tripla, beleza? Então, aqui, por exemplo, digamos que eu tenho aqui esse carbono aqui. Só pode ter ligação simples, certo? Ligação simples, ligação simples, ligação simples, 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 todas as ligações de hidrogênio fazendo aqui. Então, é o OH ligado a carbono saturado, beleza? Agora, quanto à classificação desses tipos de álcools, quais são as possibilidades? Quando tiver uma hidroxila somente, vai ser um monoálcool. Quando tiver duas hidroxilas, vai ser um diálcool. 3 hidroxilas, triálcool. 4 hidroxilas, tudo plural aqui, tá? Corrigir depois com você, até corrigir aqui agora. Veio assim, plural. Quatro hidroxilas, poliálcool. Então, perceba o seguinte, a partir de 4 eu falo poli. O prefixo aqui é só indicando a quantidade de hidroxilas. Exemplo, temos aqui um monoálcool monol. Quando eu tenho o quê? Um OH ligado à cadeia somente. Beleza? Um diol, eu tenho a cadeia com duas hidroxilas. Um triol, onde eu tenho OH, OH, OH. Perceba que esse sufixo ou terminação ol, ele serve para indicar álcool, beleza? Prosseguindo, outra classificação possível é quanto ao carbono que essa hidroxila está ligada. Quando essa hidroxila está ligada a carbono primário, vai ser o quê? Álcool primário. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono secundário, ou seja, um carbono ligado a 2 carbonos, vai ser o quê? Álcool secundário. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono terciário, vai ser um álcool terciário. Quaternário não dá por quê? Porque eu teria que ter uma valência livre para poder ligar. Se eu tivesse aqui mais um carbono, não teria onde esse OH está. Pessoal, lembrando que hidroxila também pode ser chamada de oxidrila. São sinônimos para a mesma coisa, tá? Beleza, pessoal. Agora, nomenclatura. Nós aprendemos nomenclatura de hidrocarboneto. Então, o prefixo eu indico a quantidade de carbonos que eu tenho. O intermediário, eu indico o quê? O quê? Isso mesmo. Se você pensou em tipo de ligação, certo. Ligação simples no caso, né? Somente simples. Simples ligado a carbono, mas eu posso ter duplas ligações em outras posições da cadeia. Eu vou dar um exemplo para vocês mais adiante. Se qualquer dúvida, claro, posso também explicar para o nosso grupo. E OL significa a função orgânica que nós estamos trabalhando. Lembra que hidrocarboneto era O. Aqui para álcool vai ser O. Na nomenclatura antiga, que nós chamamos de usual, podemos ter a seguinte estrutura. A palavra álcool, o nome do radical e a terminação ico. Beleza? Vamos analisar os dois casos aqui. CH3 tem um carbono, match. Somente ligações simples. E eu tenho o que aqui? O que eu tenho aqui? Uma hidroxila ligada a carbono saturado, vai ser um álcool. Então, terminação ol.
Qual o nome desse radical aqui? Que a gente aprendeu na aula passada? Metil. Então, vai ser álcool metílico. Beleza? Então, na nomenclatura usual. Agora, o etanol. Etanol. Eu tenho 1, 2, et. Somente ligações simples. An. Função álcool. Ol. Beleza? Nomenclatura usual. Esse radical ele chama etil. Logo, vai ser álcool etílico. Álcool etílico. Beleza, galera? Prosseguindo, ó. Uma coisa importante é a gente passar a informação de onde essa hidroxila está na cadeia. Em cadeias que tem mais de 3 carbonos. Por quê? Ó? Perceba que aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse OH ligado na ponta da cadeia. Já o H aqui está no meio da cadeia. Então, há a diferença dessas duas substâncias. Então, precisa identificar qual o número do carbono que esse OH está ligado. Beleza? Então, ó, eu faço o seguinte, eu vou numerar a cadeia, começando do carbono que está ligado com a hidroxila. Então, vai ser 1, 2, 3. Está ligado no carbono 1, vai ser propan, 1-ol. Então, antes do ol, eu coloco o número do carbono que está ligado. Esse outro exemplo, ó. Como eu não posso começar daqui, eu vou começar da outra ponta. Ó. 1, 2, 3. Então, beleza. Então, vai ser propan, 2 com hidroxila, por causa dessa hidroxila ligada no carbono 2, e ol, porque é álcool. Beleza? Prosseguindo, ó. Outra informação relevante, lembra que eu falei para vocês que álcool ele tem que ser hidroxila ligada a carbono saturado, mas isso não impede, por exemplo, que eu tenha uma dupla em outra posição dessa cadeia, como é o caso aqui. Então, perceba aqui, ó, eu começo a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu dei prioridade para começar perto da função? Porque lembra da prioridade? Primeira prioridade, função. Segunda prioridade, insaturação. Terceira prioridade, radicais. Beleza? Então, aqui, ó, 1, 2, eu tenho 2 ol. Agora, na posição 3, eu tenho o quê? Uma dupla. Então, eu coloquei em. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X. 3. Posição 3, eu tenho uma dupla, 3 em, e 2 ol, que eu tenho um hidroxila na posição 2. Beleza? Pessoal, aqui, ó, você pode também, às vezes, trazer esse 2 para fora, mas dê preferência aqui, porque eu acho mais fácil vocês aprenderem de uma forma só. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o radical. Prioridade da contagem é de quem? Da função, ó, do grupo funcional. O grupo funcional aqui é o OH. Então, eu vou começar 1, 2, OH, porque eu tenho aqui o OH, certo? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, aqui eu tenho esse OH aqui na posição 2, então vai ser pentanol, pentan, potencialmente ligação simples, 2 ol. 2 por quê? O H está ligado na posição 2. Agora, vamos completar com o radical. Aqui na posição 3, eu tenho um radical metil bem aqui, ó. Então, vai ser 3-metil pentan, 2-ol. Beleza? Ótimo, galera. Claro que eu também posso fazer assim, mas dê preferência para fazer de uma forma só, para ficar mais claro para vocês. Beleza? Prosseguindo. Enóis. Então, enóis, quais são eles? Enóis, agora, eu tenho uma hidroxila ligada a carbono insaturada com uma dupla. Ok? Então, ó, esse carbono aqui tem dupla e tem uma hidroxila ligada a ele. Então, é um enol. Não é um álcool. É diferente, tá? Duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza, galera? Estrutura geral, ó. Radical, radical, radical. A duplinha em que o H ligado a ela. Beleza? Tenho dois exemplos aqui, ó. O etanol e o 5-metil-X2 em 2-ol. Prosseguindo aqui. Vamos à nomenclatura. É muito parecida com a nomenclatura dos álcoois. A diferença está em quê? Que eu tenho que evidenciar a posição desta dupla. E, claro, com essa informação de que o carbono é insaturado, ligado a ele tem a hidroxila, certo? Então, ó, por exemplo, aqui, eu tenho essa estrutura, ó, MET-ET. Coloquei o et aqui, certo? Eu tenho uma dupla em, que tem a função
enol, então vai ser ol, que é a mesma terminação do ol, com mais funções diferentes. Agora aqui, galera, ó, vamos ver essa cadeia aqui, é uma cadeia maior, certo? Mas aqui é a cadeia principal, então vou ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei do que? Por que comecei da ponta aqui? Porque está mais próximo da função, que é OH em cada carbono insaturado. Então vamos lá, ó. Então vai ficar dando nome à cadeia. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Porque 6 carbonos é X. Beleza. Na posição 2 eu tenho um EN, que é a dupla representando. E além disso, eu tenho um hidroxila ligado na posição 2 também, como eu havia falado para vocês, ó. Então vai ser 2O. Beleza? Só um minutinho aqui, galera. Beleza. Agora aqui, ó, 5-metil. 5-metil, por que 5-metil? Porque eu tenho um metil ligado aqui na posição 5. Faço o nome da cadeia principal e depois faço o quê? Eu adiciono o nome do radical que está ligado, é a posição que ele está ligado. Beleza? Fenóis. Então, fenóis, o que são fenóis? Fenóis é o H também, ok? A hidroxila, só que agora, ela não está ligada a carbono comum, ela está ligada a um anel benzênico. Então, quando eu ver esse OH ligado diretamente, grave isso, escreva em vermelho, diretamente ao anel benzênico, aí vai ser o quê? Um fenol. Beleza? Eu posso ter um anel somente, como eu posso ter vários. Como eu tenho aqui, ó, um fenol formado pelo aromático naftaleno ou um fenol formado pelo aromático antraceno. Então, desde que eu tenha OH ligado a anel benzênico, é um fenol. Beleza? Independente do número de anéis que eu tenho condensados aqui. Tranquilo? Prosseguindo, ó. Número de hidroxilas ao anel benzênico é a primeira classificação que a gente tem. Ó. Quando a gente tem uma hidroxila somente ao fenol, perdoem também o plural aqui, tá? Eu tenho um monofenol. Quando eu tenho duas hidroxilas, como é o caso aqui, ó, duas hidroxilas, um difenol. Quando eu tenho 3 hidroxilas, vai ser 1, 2, 3. Então eu tenho um trifenol. Beleza? Nomenclatura dos fenóis. Ó. Agora eu vou usar o nome hidroxibenzeno. Vou explicar isso para vocês, tá? Então, ó, o nome da cadeia principal é sempre o anel benzênico quando eu tenho ele presente na cadeia. Então, qual que é a cadeia principal? Esse carinha aqui, o hidroxibenzeno. Beleza? Só que, às vezes, pessoal, eu vou ter mais de um hidroxila ligado aqui ao anel benzênico. Aí eu preciso informar onde é que ele está. Como assim, professor? Anote aqui, ó, posição 1, 2, 3. Posição 3. Então, eu tenho 1 e 3. Coloquei aqui, 1 e 3. Eu tenho um hidroxi apenas. Lembrando que que a hidroxila é tratada quase como radical aqui, ó. Então, como eu tenho uma hidroxi aqui, eu coloco, perdão, tenho duas hidroxi, eu coloco o prefixo di, para indicar que eu tenho duas hidroxilas. Então, eu tenho 1, 3 dihidroxibenzeno. No caso anterior, eu tinha apenas um, então não preciso colocar di, coloco só hidroxibenzeno. Beleza? Claro que, lembrando que sempre em ciclos, quando eu tenho apenas um substituinte aqui, ó, eu não preciso indicar a posição, porque tanto faz, porque essa posição é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Se eu arrancar isso aqui daqui, colocar aqui ou aqui ou aqui, vai ser a mesma molécula, só vou estar representando ela de formas diferentes. Galera, às vezes para aromáticos, da aula passada, trazendo uma informação, é normalmente usar as posições relativas, orto, meta e para. Então, ó, orto, meta e para é sempre com referencial a quê? Ao grupo funcional principal. No caso do fenol, quem é o grupo funcional principal? Quem é o radical principal? É o OH, certo? Então, ele vai ser minha referência. Ó. Então, relativa ao OH, eu posso ter a posição orto, a posição meta e a posição para. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho aqui
Onde é que esse metil está encaixado aqui? Está encaixado na posição o quê? Na posição meta, certo? Então vai ser o quê? M de meta, hidroximetilbenzeno. Beleza? Ou nomes usuais que aí tem diversas explicações possíveis, como é o caso do M-cresol ou M-hidroxitolueno. Mas, enfim, foquemos ao oficial por enquanto, tá? Porque aqui é muita informação de uma vez só. Então, agora vamos analisar o outro caso aqui, ó. A hidroxila é a minha referência. Posição orto, posição meta, posição para. Então, vai ser P de para, hidroximetilbenzeno. Se fosse um metil aqui, se fosse um etil, eu colocaria para hidroxietilbenzeno. Beleza? Quando eu tiver anéis polianéis, aí eu posso pensar assim, ó. Eu posso utilizar aquela referência relativa. Então, ó, eu tenho aqui alfa, beta, beta, alfa. Alfa, beta, beta, alfa. Beleza? Ó, a hidroxila está onde? Ó? Na posição alfa. Eu posso falar tanto 1-hidroxinaftaleno, quanto alfa-hidroxinaftaleno. Ou quanto alfa-naftol, que é o nome usual. Mas foca aqui, ó, a posição alfa, ela pode ser usada também. Esse é outro sistema diferente desse, tá? Esse é um sistema e esse é outro, que não é utilizado para IUPAC, mas é muito comum encontrar em questões aí. Por aí. Prosseguindo, galera, agora nós vamos entrar em umas funções que eu classifiquei aqui na dica como carboniladas. Por que carboniladas? Porque todas têm essa estrutura, ó. Isso aqui chama carbonilo, ó. Carbono ligado com essa dupla oxigênio, aqui eu tenho um radical e aqui eu tenho outra coisa ligada também. Beleza? Agora vamos estudar as carboniladas. A primeira das carboniladas são as cetonas. Então aqui, ó, as cetonas é quando eu tenho o quê? Uma cadeia carbônica para cá e outra cadeia carbônica para cá. Então lembrando que cadeia carbônica tem que ter pelo menos um carbono, certo? Galera, ó, então vamos lá, ó. Vamos a uns exemplos para deixar mais claro. Ó. Aqui eu tenho a carbonila, do lado de cá em R2, é uma representação genérica de radical. Então, ó, eu tenho aqui CH3. Então, eu tenho aqui um metil ligado aqui e outro metil ligado aqui. Esse aqui é a famosa acetona, que é utilizada para tirar esmalte da unha das pessoas que utilizam esmalte. Então, ó, acetona e o nome IUPAC, propanona. A gente vai aprender a fazer esses nomes logo mais. Nomenclatura, pessoal, ó, eu vou utilizar o quê? O prefixo, falando quantos carbonos eu possuo, o intermediário, indicando se eu tenho alguma dupla ou tripla e qual a posição, e além disso, a terminação ona, que indica a função. Qual a função que nós estamos trabalhando? Cetona. Lembra? Cetona, ona. Cetona, ona. Beleza, ó. Met, et, prop. Prop. Qual tipo de ligação eu tenho? Somente simples, né? Então vai ser an. Qual que é a função? Ona. Beleza? Agora, eu tenho também a nomenclatura usual. Não vai ficar isso, não. Então, ó, tem a nomenclatura usual. Então, perceba que como é que funciona a nomenclatura usual? Ele divide a molécula no meio. Então, qual que é o meio? Vai ser justamente a carbonila. Ó. Do lado de cá eu tenho um metil. Do outro lado de cá eu também tenho outro metil. Então, aqui eu tenho ó, dimetilcetona. Beleza? Dimetilcetona. Ok, galera? Pessoal, agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Met, et, prop, but. Então, but. Ligação simples somente. An. E qual que é a função? Cetona. Ona. Então, ó, butanona. Agora, nomenclatura usual. A carbonila divide a cadeia no meio. Então, eu tenho um lado aqui um metil e do outro lado de cá eu tenho um etil. Coloco em ordem alfabética, tá? Etil, depois metil, cetona. Beleza? Galera, a posição da carbonila é uma informação relevante que o aluno pode estar perguntando. E se esse OH, professor, pode estar aqui, pode estar aqui? E é informação relevante à cadeia. É sim, meu caro. Então, a partir de 4,
4 não, perdão, 5 carbonos, a partir de 5 carbonos, aí sim, ó, é relevante eu falar qual que é a posição que eu estou utilizando. A partir de 5 carbonos. Que nesse caso aqui, ó, eu tenho 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, ele só pode estar ou aqui ou aqui. Não pode estar na ponta, porque se tivesse na ponta, ia ter um hidrogênio aqui. Então, seria outra coisa. Vou explicar mais adiante. Então, a posição positiva, possível para ter carbono dos dois lados é essa ou essa. Então, essas duas posições são equivalentes. Então, tanto faz. Eu não preciso falar a posição que a carbonila está. Mas aqui eu preciso, ó, porque ela pode estar aqui, aqui ou aqui. Entendeu? Então, eu tenho posições que não são análogas. Essa não é análoga com essa e nem análoga com essa. Não são similares. O que eu faço? Ó? Nome da cadeia principal. Met, et, prop, but. E aí? É assim que olha a cadeia? Já errou, né? Então, vamos lá. Então, qual que é a cadeia principal, galera? Ó, a cadeia principal não vai bater no olho e fazendo, não. Então, vamos lá. Ó. Formiguinha. Começo de onde? Eu começo próximo à função. Grupo funcional, prioridade máxima. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. A formiguinha vai seguir adiante, ou que é o caminho mais curto ou o caminho mais longo. A formiguinha atômica segue pelo caminho mais longo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, desci. Certo? Então, esta é a cadeia principal. Então, vai ficar, ó, met, et, prop, but, penta, hex. Que é 6 carbonos nessa cadeia. Então, ó, hex, somente ligação simples entre carbonos. Qual que é a posição que está? 1, 2, 2, ona. Certo? Agora, eu vou encaixar o radical. Ó. Tem um radical metil ligado na posição 4. Então, vai ficar 4 metil, hexan, 2, ona. Beleza? Prosseguindo, galera. Aldeídos. Quem são os benditos aldeídos? Coloquei aqui atenção aos ciclos. A gente vai tratar isso à parte, tá? Aldeídos. Aldeídos é bem parecido com acetona, só tem uma diferença. Aqui, ó, em vez de eu ter uma cadeia carbônica, eu tenho um hidrogênio. Então, uma daquelas duas posições que eu podia ocupar, está ocupada já, com hidrogênio, certo? Então, vai ser cadeia carbônica, hidrogênio. Então, eu falo agora, eu chamo esse monstrengo aqui, em vez de chamar carbonila, eu chamo de aldoxila. Então, aldoxila é quando eu tenho aqui, ó, C, dupla O, e o ligado ao carbono eu tenho um hidrogênio. Esse é uma aldoxila. Beleza? Exemplo para vocês aí, ó. Metilbutanal. 3-metilbutanal. Prosseguindo aqui, ó. Quando eu tenho, pessoal, duas aldoxilas, eu tenho um dial. A primeira classificação que a gente está tratando aqui, tá? Pessoal, ó, então, ó, etano dial, aldoxila aqui. Propano dial, aldoxila aqui, aldoxila aqui. Tá? Vamos à nomenclatura, pessoal. Ó. Oficial, eu coloco o prefixo, que é a quantidade de carbonos. Intermediário, para indicar se eu tenho dupla ou somente ligação simples. E a terminação al. Então, ó, para aldeídos, terminação al. Lembra? Aldeídos, terminação al. Ok? Então, galera, ó, então, um carbono, met. Somente ligação simples, an. Qual a função? Aldeído. Então, terminação al. Beleza? Agora, ó, quanto aqui às nomenclaturas usuais, creio que a gente pode trabalhar no momento mais apropriado. Mas por quê? Porque a gente precisa saber o ácido carboxílico que deriva isso aqui. Como a gente não tem essa informação ainda, é uma informação que eu preciso trazer depois para vocês, depois de explicar ácido carboxílico, tá? Pessoal, prosseguindo, ó, etanol, por quê? Met, et. Do et, 2 carbonos. Somente ligação simples. E terminação al, porque eu tenho aldeído. Então, é etanol. Ok? Mais uma vez, aldeído acético. Eu preciso falar para vocês que ele deriva do ácido acético. Tem que explicar de onde o ácido acético vem. Então, ó, eu consigo falar sobre esse nomenclatura usual depois que a gente aprender sobre ácido carboxílico, tá? Pessoal, dica muito importante para nós. Quais são elas?
Lembra das prioridades? Ó, prioridade máxima, grupo funcional. Depois, insaturação. Radicais é a terceira prioridade. Mas fica a dúvida, professor, e quando eu tiver mais de uma função dentro da estrutura, como é que eu me viro? Eu posso ter, por exemplo, um H ligado aqui. Quem vai ser o cara que vai dar a terminação? Aí, ó, galera, eu tenho uma prioridade entre as funções. Então, qual que é a prioridade massa? Quando eu tenho uma função chamada ácido carboxílico. Quando ela está presente, ela que vai mandar no nome, certo? Aí, ó, digamos que eu tenho um aldeído e um ácido carboxílico. Então, vai ter o nome baseado em a estrutura de um ácido. Agora, digamos que eu tenho aqui, ó, um aldeído e uma cetona. Quem vai dar o nome? A terminação al, não a terminação ona, porque ele segue o de maior prioridade. Aí a acetona que está presente vai ser tratada como um radical. Aí eu utilizo a palavrinha oxo, certo? Vou explicar isso para vocês com mais clareza. Álcool. Digamos que eu tenho uma acetona e um álcool. Aí o OH ligado, ele vai ser tratado como, por exemplo, na posição 3 eu tenho um OH. Eu coloco 3-hidroxicetona, por exemplo. Então, aqui, eu sempre vou respeitar essa ordem. Maior prioridade, ácido carboxílico, seguido por aldeído, seguido por cetona, seguido por álcool, seguido por amina e, por fim, aleto orgânico. Galera, dei um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui a função ácido carboxílico, que eu tenho a carbonila com AH. Vamos aprender na próxima aula de funções oxigenadas. Então, função principal, ácido carboxílico. Função secundária, ó. Eu tenho um H ligado a carbono saturado, só com ligações simples. Neste caso aqui, galera, ó, então, qual vai ser a função dominante, a principal? Ácido carboxílico, na lista, certo? Então, vamos dar o nome, ó. Então, vai ser ácido propanoico. E o nome do H tratado como radical? 2-hidroxi. Porque, ó, carbono 1, que é a função principal, que começa a contar, carbono 2, eu tenho um hidroxi aqui. Beleza? Não se preocupe em contar isso. Isso ainda foi dado como a dica. Vamos trabalhar principalmente essas funções essas moléculas mais complexas, cheias de funções diferentes, quando a gente aprender todas elas. Aí a gente pode falar mais a esse respeito. Mas pode ser uma dúvida que surgiu na cabeça de vocês que é relevante falar agora. Vamos lá, galera. Questão 1. Vamos ler a pergunta. Para que a massa fique com o aspecto úmido característico deste alimento, é usado o aditivo conhecido como glicerina, ou simplesmente glicerol, que corresponde à fórmula estrutural. Ó, eu tenho aqui, ó, OH ligado a carbono saturado, OH carbono saturado, OH carbono saturado. Então, ó, pode ser enol? Claro que não, né? Por que não pode ser enol? Porque eu teria que ter dupla, galera. Não tenho dupla em lugar nenhum. E principalmente não deveria, que era no carbono que daria um enol. Beleza? Questão 2. Além de ser utilizado na preparação do formol, a substância da fórmula mostrada na figura a seguir tem aplicação industrial na fabricação do baquelite. Identifique a função química e o nome oficial desse composto. Ó. Tenho carbonila. De um lado eu tenho hidrogênio e de outro tenho hidrogênio. O que isso parece para vocês? Aldeído. Então, esse é o aldeído mais simples que existe. Que em vez de carbono, uma cadeia carbônica ligada aqui, ó, eu tenho aqui somente um hidrogênio. O nome dele é MET, porque eu tenho um carbono, somente ligação simples, e al, porque eu tenho aldeído. Função aldeído, nome metanal. Vamos lá, questão. Na acetona comercial, utilizada para retirar o esmalte das unhas, pode-se encontrar a propanona. Então, ó, vamos lá, ó. MET-ET-PROP, propanona. Só tem 3 carbonos, não precisa identificar onde é que está a carbonila, certo? Acabei de ensinar isso para vocês. A partir de quanto que eu preciso? A partir de 5, certo? A nomenclatura usual desse composto é, ó, vamos pensar, usual, eu divido a cadeia no meio. Ó. A carbonila está aqui, de um lado tem radical, do outro lado tem radical. Então, tem um radical metil aqui e outro radical metil aqui. Então, tem um dimetilcetona. Beleza? Galera, ó, identifique a função e a nomenclatura dos compostos
a seguir. A pergunta está aqui, galera. Ó. Perceba o seguinte, ó. Letra A. Quantos carbonos eu tenho? Vou começar a contar de onde? Daqui ou daqui? Agora, vamos pensar, quem está mais próximo da função OH? É começar a contar daqui ou daqui? 1, 2, 1, 2. Então, tanto faz, certo? Agora, qual que é que respeitaria a maior, seria mais lógico? Eu contar daqui, deixar um número grande para a dupla ou começar a contar da dupla? Porque sempre vai dar o mesmo número para o H nesse caso, tá? Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 3 no H e 1 na dupla. Ou então, 1, 2, 3, 3 no H, 4 para a dupla. Então, ficaria números ruins, né? Então, é melhor contar 1, 2, certo? 3. Então, ó, quantos carbonos eu tenho? Met, et, prop, but, pent. Então, eu tenho pent. Na posição 1, eu tenho uma dupla em, certo? E aqui na posição 3, eu tenho um ol. Ok? Pessoal, letra B. Eu tenho aqui um anel benzênico. Sempre que eu tiver anel benzênico em cadeia pequena, esse anel benzênico vai ser a cadeia principal. Beleza? Então, ó, aqui eu tenho esse anel benzênico de cadeia principal. Ligado a ele, eu tenho um H. Qual que é a função? Fenol. Beleza? Então, aqui eu tenho um fenol. Agora, em qual posição que eu tenho um radical? Que radical seria esse, galera, primeiramente, né? Então, aqui, ó, met, et, radical etil está aqui, ó. Radical etil. Então, ó, posições 1 da função principal, 2, 3. Então, ó, 1 hidroxibenzeno. Sempre começa pelo nome da cadeia principal. Agora, vamos colocar o radical? Então, o radical estou na 1, 2, 3. Então, eu tenho um 3, radical etil ligado. Então, vai ficar 3 etil, 1 hidroxibenzeno. Beleza? Ó, próximo nome aqui, ó, C. Vamos começar. Eu tenho que numerar essa cadeia. Eu vou começar daqui ou daqui? Daqui, porque está mais próximo da dupla ligação. Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui que aqui é um N, tá? Que função é essa? Ó? Hidroxila ligada a carbono insaturado. Presta atenção, meu pequeno. Insaturado. Então, isso aqui é um enol, não é um álcool. Beleza? Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? Met, et, prop, but, número de carbonos. Na posição 1, eu tenho um N, tá? Lembrando que é um N aqui, tá bom? N, o corretor colocou um N. Na posição 2, no carbono 2, eu tenho a hidroxila. Então, vai ser 2-ol. Beleza? Prosseguindo aqui, ó, letra D. Agora vai ficando um trem mais parecido um novelo de lã, sei lá. Mas vamos lá, vamos se virar aqui, ó. Então, vamos pensar, por onde que eu posso começar aqui? Aí, como é que você começaria? Vamos tentar por aqui e ver se dá uma cadeia grande o suficiente, ó. Posso começar por aqui. 1, 2, a formiguinha atômica está saindo. Letra A, perdão. Primeiro passo, para deixar mais organizado o nosso pensamento. Primeiro passo, meu caro. Então, vai ser o quê? Ó? Encontrar a cadeia principal. Então, ó, eu posso começar daqui ou daqui, mas percebe que aqui e aqui são praticamente idênticos? Certo? Então, indiferente. Então, vamos começar daqui? Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou seguir para cá ou vou continuar para cá? Vamos pensar assim, ó, a formiguinha tem uma escolha para fazer. Ela vai andar 1, 2, 3 e incluir a cadeia, a função, ou vai seguir para outro lado. Ela vai incluir a função, certo? Então, a formiguinha segue pelo caminho mais longo que inclui a função. Anote essa nova regrinha aí. Caminho mais longo que inclui a função principal. Beleza? Outra forma de fazer isso é comece perto da função principal. O H está aqui, então eu vou começar perto dela. Então, ó, formiguinha saiu daqui, formiguinha atômica saiu daqui e prosseguiu. Tem um caminho para seguir. Ela vai descer para seguir esse caminho de 2 carbonos ou vai continuar com esse caminho com mais carbonos? Vai continuar adiante, certo? Ela vai subir ou vai continuar? Tanto faz, porque é a mesma quantidade de carbonos. Então, ela continuou. Então, a cadeia principal ficou sendo esta aqui. Beleza?
Então, se você tem dúvida quanto à primeira forma, sempre comece próximo à função principal, beleza? A escolher a cadeia principal. Então, agora, a contagem, ó. Vou começar perto da cadeia principal, da função principal, no caso, o H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na posição 2, eu tenho o ol. Então, ó, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser X de 6 carbonos. Tem alguma dupla? Não tem nenhuma dupla na cadeia principal. Então, vai ser AN. Na posição 2, eu tenho o ol. Beleza. Agora, vamos ver os radicais. Ó. Vá na tabela e veja. Ó, esse carinha aqui, ele chama isopropil. Tá? Isopropil. Isopropil por quê, professor? Essa nomenclatura, meu jovem, é porque isso aí deriva das nomenclaturas antigas, mas perpetuou. O nome desse radical é isopropil. Isso aqui é saber mesmo, tá? Isopropil. Ó, onde é que o isopropil está ligado? Na posição 1, 2, 3. Então, 3 isopropil. Beleza? E tem aqui, ó, met e et. Tem um radical etil ligado aqui na posição 4. Então, ficou 4 etil, 3 isopropil, hexan, 2 ol. Beleza? Galera, ó, novamente, ó, vamos escolher a cadeia principal. Cadeia principal, tente incluir o máximo de duplas e a função principal. Beleza? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, perfeito, galera. Aqui eu tenho, ó, a função principal está incluída e tem aqui também a dupla incluída. Então, a cadeia principal é esta daqui. Ah, professor, por que você não saiu daqui? Tanto faz, meu jovem. Ó. 1, 2, formiguinha saindo daqui e saindo daqui, ó, porque aqui é a mesma quantidade de carbono. Daqui para cá eu tenho um carbono e daqui para cá eu também tenho um carbono, certo? Então, tanto faz eu sair daqui quando eu sair daqui. Anote mais uma regrinha para a escolha de carbono. A cadeia tem que incluir o máximo de ligações duplas e ser o maior possível. Beleza? Então, acaba que escolher cadeia principal é sempre uma habilidade que estão desenvolvendo com o tempo. Mas aqui, ó, pelo tamanho da cadeia e pela formiguinha, você mata 99%, 99% é muito, 90% das questões, tá? Então, prosseguindo aqui, ó, met, começando pela cadeia próxima aqui, ó, met, et, prop, ut, penta, x. Então, vai ser x. Agora, alguém pode ficar com dúvida. Professor, por que você não começou a contar do outro lado? Porque vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 3 e 4. Agora, 1, 2, 3, 4. Então, ó, o maior número teria ficado na função principal. Não pode, meu jovem. Não pode, assim não pode. Então, ó, menor número sempre para a função principal. Então, comece contando próximo a ela. Por isso, tá? 1, 2, 3. Então, vai ficar x, 4, porque na posição 4 eu tenho uma dupla, em 3, que na posição 3 eu tenho o ol. OH ligado a carbono saturado. Beleza? Observe que aqui eu tenho um radical aqui sobrando, que ficou para trás. Esse radicalzinho aqui, galera, ó, esse radicalzinho aqui, bem dito, ele é utilizado, ele é chamado metil, como a gente aprendeu. Então, vai ficar 2-metil, X4 em 3-ol. Esse aqui é um N, tá? Corretor novamente. Questão 5. Ó, hidroxicoloquina, hidroxquinona, o nome do remédio na cabeça. Hidroquinona e resorcinol são dois compostos utilizados nesse processo e possuem a forma estrutural apresentada. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui dois fenóis diferentes. Vamos lá. Qual é a função orgânica que pertence a dois compostos? Fenol, ó. OH ligado a carbono, a anel benzênico. Certo? Fenol. No caso, um difenol, porque eu tenho dois OH ligado. Agora, galera, quais são os nomes oficiais? Ó? Perceba que eu tenho aqui 1, 2, 3. Então, eu vou ter 1, 3, di. Por que di? Porque eu tenho 2 hidróxidos.
2-hidroxibenzeno. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 4 de hidroxibenzeno. Tem um H ligado na posição 1 e outro H ligado na posição 4. Beleza, galera? Prosseguindo, ó, questão 6. A, B e C são compostos que pertencem à mesma função. Então, essa galera aqui, ó, ele passou essa reação e falou que essa galera aqui pertence à mesma função. E D é de uma função diferente. Então, vamos ver o que aconteceu. Ó. Ele falou que... Esse aqui eu vou ler com calma a pergunta para não ficar nenhuma dúvida. Substituindo-se um dos hidrogênios do metilbenzeno por um grupo hidroxila, obtemos 4 compostos diferentes, como representado a seguir. Ó. Então, eu posso tirar hidrogênio daqui, hidrogênio daqui, hidrogênio daqui, ou hidrogênio daqui. Colocar no lugar quem? Colocar um OH. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quais são as posições diferentes que eu posso colocar OH no anel, diretamente, ó? Posso colocar um OH aqui, um OH aqui e um OH aqui. Como assim, professor? Olha para a figura aqui, ó. Esse OH poderia estar aqui, poderia estar aqui e poderia estar aqui. Então, esses justamente são A, B e C. São todos o quê? Fenóis, OH ligado diretamente ao anel benzênico. Agora, ó, e letra C? E quando eu tiro um hidroxila, não do anel, mas agora eu tiro desse carbono aqui de cima? Aí eu vou ter o quê? Um OH ligado a carbono. Então, aqui não é fenol. Aqui é um álcool. Então, vai ser fenilmetanol. Beleza? Galera, então, questão 6 está ok. Questão 7. Os álcoois formam uma das classes de compostos orgânicos mais importantes industrialmente. A respeito desses compostos, responda os itens a seguir. Um produto utilizado na higiene de bebês, vamos lá, item por item. Um produto utilizado na higiene de bebês é apresentado na fórmula de lenços de papel embebido na loção. No rótulo encontra-se um aviso. Não contém álcool, contém glicerina. Glicerina, sabendo que o nome oficial da glicerina é propanotriol. É um triol, então tem 3 OHs. É um triálcool. Indique se a frase utilizada é correta ou não e por quê. Em caso negativo, explique o que se pretendia dizer com tal frase. Ó. Errado por quê? Porque a glicerina ela é um álcool, certo? Então contém álcool. No entanto, o que ele queria dizer aqui, não contém etanol ou álcool etílico, que causa ressecamento na pele. Então essa é a informação. Galera, surpresa para vocês, ó. Aqui eu tenho que desenhar a estrutura. Que é um desafio bem massa. Quero que vocês façam essas estruturas com o que nós aprendemos hoje e mandem para mim. Vou dar um retorno para vocês, para ver se vocês aprenderam direitinho. E a partir das estruturas, ó, julguem, classifiquem os álcools do item B em primário, secundário ou terciário. Então, é uma questão prática. Quero ver como é que vocês estão aí. Beleza? Enviem para o meu WhatsApp. Está lá no grupo. Forte abraço, fiquem com Deus. É nóis.